Não tem coisa melhor do que uma pausa restauradora, do que uma restauração. Estamos cansados, muitas vezes. Às vezes a gente já começa a semana pensando no final de semana, né? Já começa a semana cansado. Mas depois de uma semana intensa de trabalho, a gente sonha com a sexta-feira, ou com o sábado, ou com o domingo, com o momento em que nós possamos então descansar, em que possamos ser restaurados nas nossas energias, restaurados nas nossas forças, para assim dar continuidade ao nosso dia a dia, à nossa labuta diária. Frei João já estava esperando essa restauração ao final do semestre, e ela chegou, mas eu ainda não corrigi esse trabalho, viu? Então, quando estamos muito cansados, é importante parar. É importante descansar, para sermos então restaurados nas nossas forças, nas nossas energias, e assim darmos continuidade à nossa missão. E na Bíblia, várias vezes vai acontecendo falas a respeito de um momento de parada, um momento de restauração. Então, logo na primeira página do livro da Bíblia, o livro do Gênesis, quando Deus cria o mundo, no poema da criação, então no final se diz: Deus abençoou e santificou o sábado porque descansou da sua obra da criação. E o sábado aparecia e aparece no Antigo Testamento justamente como esse momento para recordar a ação de Deus, para recordar a aliança com Deus e para recordar a Israel, ao povo de Deus, ao povo de Israel, que o dia do descanso é importante. Justamente o fato de Israel descansar um dia durante a semana recordava a Israel a aliança com Deus, porque o Deus que criou, o Deus que libertou Israel, não quer ver nenhum de seus filhos sendo escravizados, e por isso tem-se um dia de descanso, ao contrário dos outros povos da antiguidade e dos povos da modernidade, porque a gente quase não vê mais um dia de descanso. Mas para Israel o dia do descanso era importante, justamente para este momento da comunhão e da sintonia com Deus. E Jesus, quando vê seus discípulos cansados da missão, chama-os para um lugar deserto, chama-os para um lugar à parte, para que pudessem descansar, para que pudessem restabelecer as energias e continuar a missão. Embora a tentativa de Jesus quase sempre foi um pouco frustrada, porque a multidão não deixava nem a ele, nem a seus discípulos descansarem. E eu fico aqui com essas duas imagens justamente para dizer que a pausa para o restauro, a pausa para o descanso, ela é fundamental na nossa vida. E se é fundamental na nossa vida, também é fundamental na nossa dinâmica de discípulos de Jesus. Muitas vezes a missão nos consome. Muitas vezes a missão nos desgasta. Muitas vezes a missão nos faz ficar cansados. E muitas vezes o contato com muitas realidades de sofrimento nos levam a quase uma estafa. Precisamos parar. Precisamos descansar. Precisamos restaurar, restabelecer as nossas energias. E precisamos restabelecer, restaurar as nossas energias para dar continuidade à nossa missão, para adorar. Adoração é uma realidade de culto que só se presta a Deus.
Então, quando trabalhamos ininterruptamente os 7 dias por semana, nós não estamos sendo restaurados e estamos adorando, mas não ao Deus verdadeiro, estamos adorando ao Deus dinheiro muitas vezes. Ou quando então um patrão, exige de seu funcionário um trabalho quase ininterrupto. Porque a adoração, ela só se presta a Deus. Mas nós corremos o risco de nos deixar levar por outros tipos de adoração, que não ao Deus vivo e verdadeiro. Um eu já citei, é a adoração falsa ao Deus dinheiro. Quando colocamos o dinheiro como o absoluto de nossa vida, o nosso Deus, mas é um falso Deus. Porque quando o dinheiro se torna o Deus de nossas vidas, nós nos escravizamos e escravizamos os outros também. Uma pessoa que é fascinada e aficionada no dinheiro, ela não vê outro ser humano na sua frente, mas ela vê sempre um meio de ganhar mais dinheiro. E essa é uma falsa adoração. Uma outra falsa adoração é ao poder. E ela tanto nos escraviza como nos faz escravizar os outros. Porque quando se busca com uma sede insaciável o poder, se busca sempre para mandar nos outros, para pisar os outros, para massacrar os outros. É também um falso Deus, é também uma falsa adoração. Podemos também buscar um outro falso Deus ainda chamado prazer. E quando fazemos do prazer o nosso Deus, não vemos também outra pessoa senão um escravo do meu prazer, um meio para que eu possa obter cada vez mais prazer. E essa também é uma falsa adoração. A verdadeira adoração é ao Deus vivo e verdadeiro. O Deus que se revelou, o Deus que se mostrou através da vida, através das ações, através das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê Jesus agindo, quando a gente escuta Jesus falando, quando a gente segue os passos de Jesus, nós estamos vendo, ouvindo e seguindo o próprio Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, que tem um projeto de amor para cada um de nós, um projeto de fraternidade, um projeto de justiça. E essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, portanto, é se colocar com confiança diante desse Deus de amor, diante desse Deus de misericórdia, diante desse Deus de compaixão, que tem um projeto de amor para a humanidade, que tem um projeto de compaixão para a humanidade, que tem um projeto de fraternidade e de justiça para a humanidade. Mas para levar adiante esse projeto, nós precisamos sempre dar as paradas necessárias. E este momento aqui quer ser um refrigério, quer ser essa restauração, quer ser esse encontro de descanso em Deus, para que possamos levar adiante o seu projeto, possamos levar adiante a missão de Jesus, possamos levar adiante o reino de Deus. E nesses dias em que aqui nos encontramos e nos encontraremos, precisamos, nesse descanso em Deus, nesse encontro da aliança com Deus, precisamos buscar, minhas irmãs e meus irmãos, cultivar 3 atitudes básicas para que
essa nossa pausa restauradora possa se tornar uma verdadeira adoração. E quais são então as 3 atitudes básicas? A primeira que eu falei é a oração. Oração. A segunda, a alegria. A terceira, a misericórdia. Precisamos revitalizar, restaurar em nós, em nossos corações, estas 3 atitudes básicas para que possamos ser verdadeiros adoradores no mundo em que vivemos. Oração, alegria, misericórdia. Oração, alegria e misericórdia. Primeiro, oração. O que é a oração? Orar, rezar, é entrar em diálogo com Deus. A oração é um diálogo, que significa pelo menos 2 pessoas, no mínimo. Portanto, conversamos com Deus através da nossa oração. O que implica falar e escutar. Mas muitas vezes a nossa oração não é um diálogo, é um monólogo. Eu falo e não paro para escutar. E aí eu corro o risco de cansar os ouvidos de Deus. Então é preciso na oração falar, expressar aquilo que vem, que brota do mais profundo de mim, do meu coração, e escutar no silêncio aquilo que Deus está me querendo dizer, está me pedindo, está me falando. Isso é um diálogo. Às vezes em casa, o marido chega e a mulher... Qual é a atitude do marido? Fecha os ouvidos, não escuta nem o que foi a primeira palavra, nem a última, nem a do meio. Estou dizendo que Deus faz isso com a gente, não. Ele escuta cada uma de nossas palavras, cada uma de nossas orações. Mas é preciso que nós também paremos para escutar aquilo que Deus tem a dizer. Corremos outros riscos também na nossa oração. O primeiro é fazer uma oração egoísta. O que é uma oração egoísta? É uma oração que só pensa em mim. E aí, quando a gente entra nessa atitude de oração egoísta, a gente se acha a pessoa mais sofredora do mundo. Não existe quem sofra mais do que eu. E aí a gente se torna, às vezes, como uma criança. Quem é pai, quem é mãe, com certeza já passou aqui pelas ruas do comércio. Aí a criança erra um brinquedo, chega os olhos, fica maior do que a cara. Pai, mãe, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquela boneca, eu quero aquele carrinho. Aí começa a bater o pé no chão. A última chamada de atenção que eu recebi do meu pai foi por causa disso, viu? Eu comecei a bater o pé no chão e eu não vou embora, eu quero. Mas o pai e a mãe sabem sempre o momento certo de dar ou não aquele brinquedo, aquilo que a criança está pedindo. Não é assim? Mas às vezes na nossa oração a gente também é como essa criança. Senhor, eu quero e tem que ser agora. E se não for agora, não presta. Se for amanhã, não dá certo. Vocês já rezaram assim? Eu já. Deus sabe o melhor momento, o momento propício, para nos dar ou não aquilo que estamos pedindo. Porque para Deus o importante é a nossa felicidade. O fato do pai ou da mãe não dar o brinquedo para a criança significa que o pai não quer a felicidade do filho?
Significa ou não? Não. Sim, também. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que a melhor oração é a oração como a oração de Jesus. E como era, Padre, a oração de Jesus? Vamos lá nas nossas Bíblias. Antes da cruz, experiência de sofrimento, experiência dolorosa. Jesus no Horto das Oliveiras, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Porém, não se faça a minha, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, na nossa oração, o refrão mais forte da nossa oração deve ser isso. Aquilo que a gente reza no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Isso quer dizer que se for fazer a vontade de Deus, a minha vontade não vai acontecer, não, é? Não vai acontecer o que eu estou pedindo, não. Vai. Mas vai acontecer não pelos caminhos que muitas vezes a gente quer, mas pelos caminhos que Deus vê que são os melhores. Às vezes passamos por uma situação de sofrimento que não compreendemos, que demora a ser entendida. Parece que não tem solução, parece que não tem jeito, e a gente esbraveja, briga com Deus, xinga Deus. Já aconteceu isso com vocês, já? Comigo também. Mas Deus é um Pai paciente. Ele escuta todos os nossos esbravejamentos e escuta com carinho. Mas Ele sabe e Ele tem sempre um propósito. E o propósito dele é sempre melhor do que os nossos planos. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Às vezes a gente quer o caminho mais curto, né? Mas Deus consegue visualizar os melhores caminhos. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, a atitude da oração, a atitude do diálogo com Deus, deve ter sempre como refrão: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a nossa. E a vontade de Deus, ela vai sempre contemplar o nosso bem. Mesmo que naquele momento não pareça, a vontade de Deus vai sempre contemplar o nosso bem, o que for melhor para nós. Naquele momento de sofrimento, você não consegue visualizar. Mas depois, quando você olha para trás, você consegue observar como Deus foi cuidando e foi preparando cada um desses caminhos. Essa é uma experiência pessoal que vivi com a morte da minha mãe. Parecia só sofrimento. 54 anos, 3 filhos, o mais velho era eu com 22 anos, uma com 15, a mais nova. Parecia uma situação assim de que você não vê nada de bom. Mas depois que você olha para trás, você consegue contemplar, e eu consegui fazer isso, contemplar como Deus foi cuidando de mim e da minha família nesse momento. Através de tantas pessoas que ainda hoje entram em contato, conversam, dialogam. Tantas pessoas que cuidaram. E sobretudo através de uma percepção de que a minha mãe viveu uma morte tranquila para o estilo dela, que era um estilo que não
suportava nem ouvir falar de hospital. É uma experiência dolorosa. Não deixa de ser dolorosa depois. Continua. Lembro com carinho. Dói ainda, mas percebo o quanto Deus cuidou de mim, da minha família e sobretudo dela, para que fosse da melhor maneira possível. E sobretudo as experiências de morte que muitas vezes a gente vivencia nas nossas famílias, parecem contradizer o Deus da vida, e a gente fica esbravejando contra Deus, mas depois, se a gente olha para trás e com os olhos da fé, a gente vai percebendo o quanto Deus cuidou, o quanto Deus foi providente, o quanto Deus estava cuidando de cada um de nós. Então a nossa oração, nosso diálogo com Deus, marcado sempre por essa expressão, seja feita a tua vontade. E quem reza desse jeito, cultiva uma outra atitude, que é a atitude da alegria. O cristão é, por excelência, alguém alegre. Alguém alegre. Não podemos ser pessoas tristes. Não podemos ser pessoas desanimadas. Precisamos ser pessoas alegres. E a alegria, ela não é um mero sentimento, uma coisa passageira, como uma risada depois de uma piada, mas que daqui a pouco não tem mais a risada. Não, a alegria é uma atitude interior. Uma atitude interior de alguém que se sabe consolado, que se sabe fortalecido, que se sabe em plena comunhão e sintonia com Deus. E a alegria, ela é contagiante. Faça uma experiência, qualquer dia chega no velório, se acabando de rir, vê se todo mundo vai começar a rir também. Claro que depois vão lhe expulsar do velório, mas na hora vai todo mundo rir. Faça isso não, viu? Estou brincando. Tá vendo? Já está todo mundo rindo. Quer dizer, uma boa parte. A alegria, ela é contagiante. Uma pessoa alegre, ela consegue contagiar as pessoas à sua volta. Uma pessoa alegre, ela consegue transformar a vida das pessoas à sua volta. E a alegria é a expressão mais autêntica de quem está consolado e confortado e restaurado pela oração. Como disse, a alegria é uma atitude. Uma atitude, não é um sentimento. Não é simplesmente rir. Não se limita ao riso. É uma atitude. E quando eu estava terminando o meu trabalho de conclusão do curso sobre o tema da ressurreição de Jesus, um dos temas era como viver a ressurreição de Jesus hoje. E me deparei com uma frase que vou levar para o resto da minha vida. Frase que não foi dita por nenhum teólogo importante, por ninguém que estudou muito. Pelo contrário, foi dita por uma pessoa muito simples, um camponês, um agricultor de um país da América Central chamado El Salvador, num período de guerra civil, num período de massacre, num período de muita alegria. Só como que tem sofrimento, você pode manter a alegria. Mas a comparação que ele fez foi muito boa. O contrário da alegria é a tristeza. Não é o
sofrimento. E muitas vezes nós nos deparamos com inúmeros sofrimentos. Dentro da minha casa, com meu amigo, com minha amiga, com meu vizinho, em mim mesmo. E por isso que a alegria ela tem que ser uma atitude do sofrimento. Mesmo que estejamos sofrendo, a alegria ela tem que ser uma marca. E por isso que a marca da alegria diante do sofrimento chama-se esperança. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre, né? E tem um bispo aqui no Brasil que ele disse assim: e se morrer, ressuscita. Se morrer, ressuscita. Para dizer que a esperança fundada na ressurreição de Jesus é uma esperança que não morre nunca. E a alegria diante do sofrimento é uma alegria esperançosa, que espera no Senhor, que tem confiança em Deus, no Deus que olha para nós, no Deus que se solidariza conosco, no Deus que sofre conosco e que não nos abandona nunca. A alegria vivenciada no sofrimento chama-se esperança. Esperança de transformação, esperança de mudança. A alegria diante do sofrimento do outro, diante da miséria do outro, chama-se compaixão, chama-se misericórdia. A alegria diante do meu sofrimento chama-se esperança, a alegria diante do sofrimento do outro chama-se compaixão, misericórdia. E aqui entramos no terceiro tema, a misericórdia. Nós vivenciamos agora, convocados pelo Papa Francisco, o ano da misericórdia. E o tema era misericordiosos como o Pai. E muitas vezes a gente atribui à expressão misericórdia o perdão dos pecados. E é verdade. A misericórdia de Deus perdoa os nossos pecados. Mas a misericórdia ainda é muito maior do que só perdão dos pecados. Perdão dos pecados é só um aspecto da misericórdia. E quando a gente vai lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a palavra da língua de Jesus que traduz a palavra misericórdia é uma palavra que alguns já conhecem, hesed. Hesed. E o que significa essa palavra, padre? O senhor está falando inglês agora? Não, não é inglês não, é hebraico. Hesed significa um amor entranhado lá no mais profundo de mim mesmo, diante do sofrimento e das misérias do outro. E se a gente pegar a palavra no português, miséria, porque ele se compadece, ele se estremece por dentro, diante de nossas misérias, diante de nossos sofrimentos. E por isso que quem experimenta essa misericórdia e essa presença de Deus em sua vida, não pode ser de outro modo, senão também misericordioso, misericordiosa. Ser misericordioso é ter, portanto, o sofrimento e as misérias do outro dentro do sofrer junto com o outro, mas não para ser dois sofredores. Deus sofre junto conosco, mas para nos arrancar do sofrimento.
A atitude de quem é misericordioso, a atitude de quem é misericordiosa é se compadecer, é sentir o sofrimento do outro, do caído pelo caminho, para tirá-lo dessa situação de sofrimento. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo no mundo da indiferença. E isso é um pecado grave do cristão, a indiferença. O Papa Francisco, diante dos migrantes que haviam morrido, tentando entrar na Itália, fugindo de uma guerra civil na Síria, o Papa Francisco, ele dizia que nós globalizamos a indiferença. O sofrimento do outro não me afeta. Nós estamos nos fechando numa bolha. O sofrimento do outro não me fala, não me diz nada. E sabe qual era a graça que o Papa pedia no final da homilia? Deus nos dê a graça de chorar. Chorar o sofrimento do outro. Às vezes a gente até fica um pouco tristinho. Virou notícia mundial aquela criança caída na praia lá, morta, do naufrágio sírio, né, dos sírios que vinham. Essa imagem da criança emborcada, né, no chão, morta, comoveu muita gente ficou comovida, alguns se solidarizaram, fizeram doações, mas parece que é uma coisa assim que passa. A gente ainda se comove quando é criança. Mas quantos adultos estão morrendo todos os dias? Quantas pessoas no mundo todo estão sofrendo todos os dias por causa do egoísmo, por causa do Deus dinheiro, por causa do Deus poder, por causa do Deus prazer? Desses falsos deuses que muitas vezes nós colocamos como absoluto de nossa vida. O mal que padece o nosso país atualmente chama-se corrupção. E quando se é corrupto, falta dinheiro no hospital. Quando se é corrupto, falta dinheiro na educação, a segurança, melhores condições de vida. Todos os dias, na secretaria paroquial, temos nos deparado com situações limites. Gente passando fome. Gente passando sede. E numa situação dessa, a alegria do cristão, ela tem esse nome. Ela é misericórdia. E a misericórdia não é simplesmente dar um prato de comida para quem está com fome. Às vezes a gente até dá para se ver livre logo. Vá-se embora. Tome e vá-se embora. Ou então eu dou R$5 para me ver livre. Um dia desse um quis apostar pareio com o padre, né? Padre, eu queria um dinheiro para uma passagem para ir embora. Eu disse, tá bom, eu vou lá comprar para você. Não, mas não sei o quê. Foi quase 1 hora. Eu esperando na rodoviária. E eles tentando me enrolar para poder eu dar o dinheiro e se ver livre. Porque essa é a atitude que normalmente se encontra. A gente não se interessa pela vida do outro. A gente dá uma esmola para ver livre logo. E continuamos indiferentes à situação de sofrimento. Porque não resolve, né? Ajuda naquele momento. Quem está com fome tem pressa, né? Mas vai resolver para sempre? Não vai. E às vezes eu me deparo com um dado que a mim assusta. Segundo o IBGE, o Brasil é o maior país católico do mundo. Que coisa boa, né, padre? Eu acho que a gente tem que ter vergonha. E padre, por quê? Porque sendo o maior país católico do mundo, é um dos países com maiores desigualdades sociais. É porque a gente tem muito católico de IBGE.
Só é católico quando o IBGE vai lá perguntar, né? Qual é a sua religião? Bota aí católico. Bote aí. Ou às vezes a gente até vai à igreja, reza, mas essa oração não se transformou numa mudança de vida no mundo em que eu vivo. E enquanto houver um necessitado neste mundo, é sinal de que ainda não suficientemente somos fiéis nos passos de Jesus. Essa também é uma atitude de misericórdia. Resolveu. Por um minuto. Estou terminando. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, durante esses dias, estamos aqui para rezar, para adorar, para descansar, para restabelecer as energias. Mas esse descanso, o descanso do cristão, é um descanso incomodado. Quem reza não tem que ficar tranquilo, tem que ficar incomodado. E é sim. Como é isso, padre? Quem reza, qual é o refrão da oração mesmo? Seja feita a tua vontade. Quem reza, seja feita a tua vontade, e quer fazer a vontade de Deus, vai sempre se deparar com a necessidade de fazer a vontade de Deus aonde você mora, na sua casa, com seus vizinhos, no bairro, na cidade, onde você estiver. E vai fazer essa vontade sendo um rio. Por isso a alegria. Por onde o rio passa, ele gera vida. Por onde o rio passa, ele gera esperança. Por onde o rio passa, ele gera alegria. A vegetação em torno do rio, ela é sempre mais bonita. Portanto, quem faz a vontade de Deus, por onde passa, se torna como um rio, que transmite alegria, que transmite vida, que transmite esperança. E esse rio, marcado pela alegria, que diante da sequidão do outro, que diante da sequidão do mundo em que a gente vive, se torna misericórdia, esse rio é chamado a irrigar. Se o rio ele correr direto para o mar, sem irrigar nada, ele não cumpriu a missão não. Nós também nos dirigimos para Deus. É no mar, no oceano da misericórdia de Deus que vamos desaguar um dia. Mas antes de chegar lá, por onde passar, sejamos sinais de alegria. Por onde passar, sejamos sinais de misericórdia. Por onde passar, por onde estiver, seja cada um de nós sinal do amor, da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Fazendo isso, estaremos de fato restaurados. E vivendo assim, seremos os verdadeiros adoradores. Os adoradores que o Pai precisa, os adoradores em espírito e verdade. Amém. Nesse momento vamos cantando esta canção, vamos fazer um momento de ofertório, onde o Senhor vai poder ajudar. Maranatá a realizar este evento.
tendo ouvido tudo que o Padre nos comunicou, deixemos que a palavra de Deus encha os nossos corações. Desde já, vá louvando, adorando, procure não conversar, silencie, deixe ressoar no seu coração tudo aquilo que Deus nos dirigiu, tudo aquilo que Deus nos falou. E adoremos, louvemos o Senhor. Deixemos que o nosso coração encontre refrigério, consolo nesta adoração. Tu és Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Tu és Rei dos Reis, Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim, teu poder fluir em mim. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar, é o meu prazer, é o meu prazer. Ele faz o mar, Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar, é o meu prazer. Soberano, soberano, maravilhoso, maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, soberano. Vamos ficando de pé e cantando. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar, Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, soberano, maravilhoso, maravilhoso.